companheiros vereadores, amigas vereadoras, para que a gente possa dar início à quinta sessão extraordinária, a presidência pede aos senhores vereadores que registrem as presenças e assinem também o livro de presença que está sob a mesa. A presidência pede aos senhores vereadores que, por favor, registrem as presenças no plenário e assinem também o livro de presença que está sob a mesa. Vereadora Marilena Negro, vereador José Dias, vereador primeiro secretário Cachan, vereador Felisberto Negri Neto, o vereador Júlio está já apondo a sua presença. Agora sim, a totalidade dos senhores vereadores presentes sob a proteção de Deus. Damos início, então, à sessão extraordinária convocada para discutir e votar o projeto de lei complementar número 774, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para redefinir exigências relativas à concessão de licença para tratamento de saúde. Todas as comissões já foram ouvidas, todas elas já deram os respectivos pareceres. Portanto, o projeto já está apto a entrar em discussão e o está. Com a palavra, o vereador Felisberto Negri Neto. Senhora Presidente, senhores vereadores, os próprios vereadores estão estranhando da gente ocupar a tribuna algumas vezes. Não é do meu feitio polemizar sobre esse ou aquele assunto, principalmente no aspecto do servidor público. No entanto, senhora Presidente, me chamou a atenção agora, nesse instante, lendo a cópia que Vossa Excelência encaminhou aos senhores vereadores, e logicamente é um projeto de urgência, em que pese eu já ter emitido meu parecer favorável nas comissões de que faço parte, me chamou a atenção um detalhe do artigo 2º, onde tenho dúvida, e me fica uma dúvida terrível de votar projeto dessa natureza, com este dado que está no projeto. Ou seja, o artigo 2º diz o seguinte: esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2004, em relação ao disposto do artigo 7, ou artigo ora alterado. Eu tenho dúvida, senhores vereadores, senhor presidente, se nós podemos retroagir, ou seja, os efeitos de uma lei, e principalmente no que tange a pagamento, num período, talvez a gente está o quê? Está oficializando o ilegal, está oficializando uma coisa que não aconteceu. Quer dizer, eu tenho dúvida quanto a isso. Para mim, eu não fico bem em votar. Eu votaria uma lei dessa natureza se tivesse a lei entrasse em vigor a partir da data que foi publicada, como são todas as outras leis. E por outro lado, senhora presidente, nós tivemos eleição ano passado. E a própria lei eleitoral, ela proibiu mexer com o servidor público 3 meses antes, 3 meses depois das eleições. Nós sabemos que a lei eleitoral ela é rígida nesse aspecto. Então, ao servidor público, nós não poderíamos dar nenhuma vantagem, tirar vantagem, legislar para o servidor público para que não houvesse aquela coisa de você o servidor vai votar no candidato por causa disso. E como nós estamos 1º de dezembro, estamos tendo a vigência ainda dos 90 dias, dos 90 dias após a lei eleitoral, me fica a dúvida também nesse aspecto. Então, eu gostaria de votar, mas do jeito que está, eu vou me abster de votar. A não ser que haja essa correção a lei vai entrar em vigor. Agora, eu não sei por que também um projeto desse tipo assim, se vai atingir 1, 2, 10, como era feito antes, como vai ser feito agora. Quer dizer, na verdade, o que eu entendi do projeto é o seguinte:
uma pessoa, um funcionário que presta concurso dentro do período de vacância de 2 anos, o IBREJUM, né? 3 anos, o IBREJUM não é responsável pelos seus afastamentos. Então, quem fica? Se ele se acidentar, precisa se afastar. Quem vai ficar? Se não é o IBREJUM, quem? A prefeitura? Tudo bem, que fique a prefeitura. Agora, isso já vinha acontecendo, já aconteceu, vai acontecer, está acontecendo com alguém, quer dizer, é exatamente nesse aspecto que é a minha dúvida, presidente. Eu tenho uma dúvida muito terrível. Olha, a primeira vez em 20 e tantos anos que eu tenho dúvida num projeto. Então, eu gostaria de, ou a gente tem uma posição jurídica mais firme a respeito, ou eu pessoalmente vou me abster de votar. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência entende o posicionamento de Vossa Excelência, lendo inclusive aqui, acho que Vossa Excelência tem razão quando fala do período eleitoral, não é? Pós e anterior às eleições. Então, em virtude dessa sua fala, nós pedimos para que o nosso consultor jurídico venha até o plenário para que, já está aqui, doutor João Jean Paulo, houve uma dúvida e a presidência suspende por até 10 minutos os trabalhos para que o doutor João converse conosco aqui no plenário mesmo. Os trabalhos estão suspensos por até 10 minutos, se necessários. Agora, ele levantou que é 3 meses antes e 3 meses depois das eleições. Reabertos os trabalhos. A presidência suspende por tempo indeterminado, porque houve uma dúvida no projeto e vamos procurar, nesse tempo de suspensão, estarmos nos inteirando do que se trata esse último item, que é o artigo 2º, a vigência do dispositivo, e depois retornaremos então. Está suspensa a sessão por tempo indeterminado. Os trabalhos. Está em discussão, então, o projeto de lei complementar (774), de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos. Havia uma dúvida, nós entramos em contato com a Secretaria de Recursos Humanos, através do seu secretário, e foi, ao menos para a presidência, foi sanada a dúvida, esclarecidos os senhores vereadores. Vamos colocar, então, o projeto em discussão e o está. Eu peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de comentar, em relação a esse projeto, além do conteúdo, a forma do encaminhamento. A gente observa que tudo que diz respeito a funcionário, existe restrição legal para a atuação dos vereadores. Então, nós não podemos promover nenhuma emenda, nenhuma alteração na lei que vem. Então, nós presumimos que isso tenha sido discutido no conjunto da categoria dos funcionários públicos. E a gente sabe que isso nem sempre ocorre. Então, eu senti falta daqui de alguma instrução, de alguma manifestação, pelo menos do Conselho do IBREJUM, que é o órgão que dá conta aí da relação dos funcionários públicos com o Instituto de Previdência dos Funcionários. Em contrapartida, nós também não temos nunca a possibilidade de opinar nas matérias relacionadas ao funcionalismo. Estatuto Público, o Estatuto dos Funcionários Públicos, aqui, junto com essa alteração presente na justificativa que foi dada, que tem casos, e a gente sabe que pode estar restringindo algum pagamento aí para algum servidor,
nós temos aqui mudança no fluxo de atestados médicos. Isso diz respeito aos funcionários, interessa a todo mundo. Hoje em dia, um funcionário, a prefeitura e o nosso próprio sindicato estimula a realização de convênio médico para os funcionários, porque a gente bem sabe que a rede básica de saúde não dá conta de atender com alguma prioridade o funcionário público. Então, o funcionário público, além de estar... senhor? Mas, não tendo um sistema, e nós sendo funcionário público, muitas vezes de trabalho essencial, deveria ter um atendimento, sim, nas suas necessidades, podendo, então, pegar o seu atestado médico na própria rede. Isso acontece de outra forma. Os nossos convênios emitem um atestado que devem ser homologados na prefeitura. Essa homologação implica do funcionário ter que ir mais uma vez na prefeitura e, às vezes, deixar de trabalhar um período para passar pelo ambulatório e, pasme, senhores, e dar uma consulta SUS para o município. Então, em cima de um atendimento de convênio médico, eu ainda gero um atendimento do carimbo, é uma consulta SUS. Nós temos que abrir essa discussão. Eu até sugeri para a vereadora doutora Silvana, que é presidente da Comissão de Justiça e Redação, que ampliasse essa discussão no momento que chegou esse projeto, não pelo mérito do mesmo, mas para trazer a discussão, uma audiência pública com os funcionários públicos, para que a gente possa promover essa discussão do que realmente é melhor para os funcionários, e se tratando do Estatuto do Funcionário Público. Ela acabou não atendendo a nossa sugestão, porque haveria que demandar tempo de organização dessa audiência, e também o horário da nossa audiência seria muito restritivo à participação dos funcionários. Então, nós vemos aqui, além desses aspectos que a gente colocou, assim, embora tenha aí a justificativa jurídica da legalidade desse projeto, eu gostaria de deixar claro que falta para mim uma opinião, pelo menos do Conselho de Funcionários. E eu gostaria de muito cuidado e rigor dos vereadores aqui presentes, especialmente da doutora Silvana, ao fazer a distribuição dos projetos de lei relacionados ao funcionalismo público, que a gente comece, sim, a pedir maiores instruções do poder público, ver se houve participação nas decisões, nas modificações do Estatuto do Funcionário Público, para que se realmente a gente saiba que instrumento a gente tem na mão. Que são pequenas modificações que vão acontecendo e acaba fazendo uma alteração na estrutura do Estatuto em detrimento em favorecimento do IPREJUM, que é o Instituto, que é uma lei própria que o regulamento. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu não tenho claro essa retroatividade e vou sugerir à nossa bancada que se abstenha na aprovação deste projeto. Ainda assim, me resta dúvida o fato de retroagir, porque nós tivemos aqui, em outras situações, num outro contexto também, a questão do funcionalismo público, não tivemos retroatividade, mesmo tendo lei falando que a nossa data base seria fevereiro. Os funcionários foram prejudicados, conjunto dos funcionários, e não tiveram esse direito. Eram essas minhas palavras. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, senhores vereadores, é rápido, é só para manter a coerência que eu tinha falado até agora. Que outro dia estava aqui o presidente do sindicato, da categoria, eu falei que a categoria tem que ser ouvida enquanto tiver o representante, ou ele faz assembleia ou alguma coisa, e agora eu vejo que vai mexer com o servidor público, e não sei se houve assembleia, não sei se o sindicato foi comunicado, não sei se teve discussão com os trabalhadores. Então, uma vez que eu vim aqui e falei que respeitava o presidente por ele ter sido eleito, continuo com o mesmo respeito e gostaria de saber se o sindicato foi consultado, se teve assembleia e qual a opinião dos trabalhadores. Porque é difícil a gente votar esse tipo de coisa, eu como sindicalista, sem ter a consulta prévia com os trabalhadores. Tenho certeza que o presidente do sindicato, seja ele lá a tendência que for, ele também deve ter a sua preocupação. Então, até por dever de ofício e origem que eu venho do movimento sindical, eu vou estar acompanhando o voto da bancada do PT de abstenção, mas queria lembrar essa questão, né, de sempre ser ouvido aí a categoria
seja através dos seus representantes sindicais, através de assembleias, através de audiência pública, não sei. Mas, de alguma forma, tem que ter esse direito da categoria estar opinando, seja ela uma alteração menor ou maior, até por uma questão de conduta e coerência. Era essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Júlio César de Oliveira. Julião. Fala agora. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que, pelo que eu pude depreender de toda a discussão que está sendo feita aqui, a modificação vem no sentido de se preencher uma lacuna que existia entre o que acontece com a pessoa no seu estágio probatório, no caso de uma doença, de quem seria a fonte pagadora para que essa pessoa não ficasse sem remuneração, tendo em vista o que está sendo exposto aqui. E de todas as conversas que a gente depreendeu, inclusive na questão levantada pelo ilustre vereador Felisberto Negri Neto, onde já fica uma etapa vencida da questão de retroativa da lei, no sentido de que a lei eleitoral não abrange a questão dos funcionários já existentes, e sim a nova contratação de funcionários ou a concessão de aumentos ao funcionalismo é que fica proibido durante o período eleitoral. E entendo também que o próprio parágrafo 1º do artigo 74, ele modifica para tornar mais ágil a questão da homologação dos atestados, etc. e tal, inclusive, se é o que eu depreendo e entendi aqui, acabando com a prática que foi aqui dita, que era realmente verdadeira, que acontecia, até por questões das inovações todas que o Sistema Único de Saúde trouxe, né? E acabou gerando em alguns municípios alguns problemas, e não vejo isso como um grave problema, até porque o número é muito pequeno, e como você tem gestão plena, o dinheiro ele vem independente do número de consultas que você faz, né? E não seriam, com certeza, essas consultas geradas pelo Paço Municipal de Jundiaí que iriam provocar nenhum dano ao Tesouro Nacional, certo? Até porque a consulta SUS hoje deve estar perto de R$ 2,70, R$ 3, me aponta lá a minha dileta companheira, a doutora Silvana. Quer dizer, se a gente imaginar que isso seria um arraso para o Tesouro Nacional... Uma parte, senhor vereador. Tem uma parte no vereador Jair Sartori, que hoje tirou o dia para a minha parte ar, mas é Acho sempre uma honra. que mais que isso, mas até para contar uma história, né? Mais do que a questão dos R$3, sei lá quanto que está o convênio aí. Eu lembro, minha mãe se aposentou como servidora pública, merendeira. E eu lembro muitas vezes dela estar, às vezes até mal ou doente por algum motivo ou outro. Às vezes deixava de ir no médico porque tinha esse problema, né? Além de você ir no médico, tinha um ônibus para ir no médico, um outro para ir depois protocolar e homologar o documento. No fim ia ficar mais doente ainda. Então ia trabalhar doente, deixava de ir ao médico. Hoje sofre com alguns problemas aí a doutora pode explicar melhor. Quando dá lá, não é a terçonovite, mas são outros, de questão de friagem, esse tipo de coisa, mas deixou muitas vezes de ir ao médico por causa dessa questão. Um erro dela, mas também a necessidade do momento, né? Uma vez que ia ter mais gasto, mais trabalho, mais complicação. Então, tudo isso é uma questão a ser avaliada. Por isso que eu falo que tem que ser discutido com a categoria. Não, por isso que eu digo, senhor, hoje isso não teria mais. A sua mãe não teria mais a necessidade de trabalhar doente, vereador Jair Sartori, certo? Eu acho que hoje se torna muito mais ágil a sistemática que nós estamos votando nessa casa aqui. Eu acho que nós estamos facilitando, né, a vida do funcionário público e resolvendo a questão
de quem é a fonte pagadora no interregno, né, entre o estágio probatório ou não. Tem uma parte, nova vereadora. Só para esclarecer, a gente não quis fazer a consideração em relação ao custo do SUS, mas a falta de uma política de saúde ocupacional para os funcionários públicos que merecem um atendimento adequado. O senhor foi secretário de saúde, o ambulatório do Paço virou só um setor de carimbo de atestado, e não é justo designar um médico, um profissional para fazer isso. É uma atividade burocrática, se bem regulamentada, o próprio departamento pessoal pode estar acolhendo os atestados. É nesse sentido. Poderíamos ter um outro profissional fazendo outro tipo de atividade na rede, até pelo bem dos funcionários públicos, mas não homologando atestado. Mas a senhora abordou sim a questão da coisa, até insinuando que a prefeitura fazia um superfaturamento dessas consultas aí sim. Então a senhora se expressou mal e eu lhe perdoo pelo noviciato, a senhora anda se expressando às vezes de uma maneira não correta mesmo. Então fica entendido desta forma. Então, senhora presidente, entendo eu que essa casa vai estar facilitando a vida de quem precisa receber, porque a prefeitura também não poderia pagar sem autorização, porque senão seria questionada e seria, né, com certeza, questionada até na justiça, e teria que, quem fosse o autorizador dessa despesa, teria que reembolsar, porque estaria usando indevidamente o dinheiro público. Então, votarei sim favorável, e peço até que os companheiros da base de oposição aqui da casa, que repensem, porque isto aqui, no meu entender, na minha visão, é algo positivo, sim. Talvez não seja tudo que a gente gostaria, com certeza, mas isto entendo como algo positivo. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitsa. Senhora presidente, senhores vereadores, ocupo a tribuna nessa sessão extraordinária para abordar alguns itens que é evidente quando você compara a lei, que é o Estatuto dos Servidores, a 348, com a proposta de mudança nessa lei complementar. Muda-se pouca coisa. Na lei original diz, para fins desse artigo, admitir-se-á laudo passado por médico particular, o qual deverá ser encaminhado ao serviço médico próprio do município, aos médicos que ficam lá no Paço, no dia imediato ao afastamento, para emissão do respectivo atestado. Com relação à lei que nos está vindo para alterar, diz que, para fins desse artigo, admitir-se-á atestado médico emitido por médico particular, aí acrescenta, identificado com o respectivo CID, Código Internacional de Doenças, o qual será encaminhado ao serviço médico próprio do município, no dia imediatamente ao afastamento para homologação. No seu parágrafo 4º, esse parágrafo 1º, o atestado médico emitido pelo serviço próprio do município, bem como o laudo de médico particular, uma vez que a prefeitura não tem um convênio próprio, e muitos utilizam-se de médicos particulares, ou o convênio promovido pelo sindicato, descontado em folha, bem como o laudo médico, isso na lei original, entregue fora do prazo previsto no parágrafo 1º, que eu li anteriormente, implicará na perda da remuneração correspondente ao período de atraso, considerando-se, todavia, de efetivo exercício para os demais fins. E no que nos está vindo para mudar, o atestado médico emitido pelo serviço próprio do município ou por médico particular, entregue fora do prazo previsto, implicará na perda da remuneração correspondente ao período de afastamento, considerando-se, todavia, aí sim, considerando-se, todavia, aí é um plus, é um ganho para o servidor de efetivo exercício para os demais fins, ou seja, aquele período que ele ficar afastado vai contar na sua aposentadoria, no seu adicional por tempo de serviço, quando ele atingiu 5 anos, enfim, todas as vantagens que um servidor normal tem. O que nos entristece é que enquanto vocês estavam lá dentro discutindo, eu e a Marilena ligamos com alguns conselheiros do Imprejum. E como sempre o faz,
a administração pouco ou quase nada dá valor aos conselhos que nós temos na cidade. E é isso que nos chateia, porque são pessoas escolhidas em suas secretarias, muitas delas, no caso do DAI, o Ricardo, nós fazemos uma votação interna e, de repente, pouco ou quase nada de valor tem esse conselheiro que está nos representando lá e que poderia estar discutindo isso e trazer para o meio nosso ali sindical, que nós temos discussões lá dentro do DAI. Estou falando isso a nível de DAI. Como a Maria Helena ligou para uma outra conselheira que desconhece a vinda desse projeto para a Câmara. Então, dizer que eu também vou me abster, uma vez que a gente sabe que é para corrigir falhas ocorridas em função da lei anterior, não favorecer esse ou aquele funcionário, que a gente entende que está numa situação difícil, mas que se a gente, toda vez que alguém tiver em situação difícil, aprovar a mudança no estatuto, isso aqui vai virar uma coxa de retalho e a gente, infelizmente, vai perder muito daquilo que nós conquistamos a duras penas, inclusive com muitas greves que fizemos ao longo da nossa história como servidor público. Essas são minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos colocá-lo em votação. Encerrada a votação, vamos ao resultado. 11 votos pela aprovação, 4 abstenções e a presidente que não vota. Portanto, aprovado o projeto de lei. Como era o único item que nós tínhamos nessa quinta sessão extraordinária, para que possamos encerrar os trabalhos, há necessidade que os senhores vereadores apoiam a sua presença. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, ou seja, 16 senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada esta quinta sessão extraordinária.